Bom dia a todos. Quero dar um abraço aos radialistas, jornalistas que neste momento voltamos a nos encontrar. Eu conversarei com vocês especificamente sobre essas questões da Covid-19, em razão das restrições que neste momento se colocam com relação às leis eleitorais. Portanto, do ponto de vista de prefeitura, do ponto de vista médico, nós vamos ter esse nível de discussão e de informações aqui hoje, juntamente com a doutora Melissa Falcão, que é a nossa coordenadora do combate ao coronavírus, e com o Francisco Mota, doutor Francisco Mota, que é a pessoa que é a diretor lá no hospital de campanha. E o objetivo, semana antepassada, eu não participei, mas do ponto de vista de saúde, eu posso e devo dar as informações que eu venho discutir com todos vocês a partir de agora. Parece que há um certo relaxamento, as pessoas parecem que estão entendendo erroneamente que a doença passou. As pessoas estão, na realidade, flertando com o perigo de uma forma muito grave, porque a doença tem mantido a sua transmissibilidade. Apesar das oscilações de queda, isso acontece efetivamente em Feira de Santana, mas o estado da Bahia, no norte e nordeste do Brasil, é dos que apresentaram uma certa estabilidade grave e não caíram nos níveis de risco que nós estamos tendo neste momento, tanto na Bahia, mas especialmente em Feira de Santana. O nível de gravidade das pessoas internadas tem aumentado também. Eu falo isso do hospital de campanha. Eu não tenho aqui, neste momento, os números do Hospital Clériston Andrade, nem os números do Hospital Estadual da Criança. Estarei solicitando formalmente aos diretores daquelas unidades que possam nos fornecer diariamente esses números, da mesma forma como a Prefeitura de Feira o faz, para que nós possamos fazer a análise mais completa. Mas, do ponto de vista da nossa estrutura, da Secretaria Municipal de Saúde, apesar de todas as ações que permanecemos fazendo, o nível de gravidade dos casos tem aumentado. As pessoas estão reduzindo o uso obrigatório de máscaras. A máscara é uma barreira física para que o vírus não possa ser transmitido de uma pessoa para outra e da outra pessoa também para você. Nós estamos vendo até criancinhas andando nas ruas com as mães com máscara no queixo. Eu não conheço nenhum tipo de vírus de Covid que entre pelo queixo, nem pelo pescoço, mas entra pelas narinas, entra pelos olhos, entra pelos mecanismos que eles podem ter acesso ao pulmão, que é o nível aonde ele se aloja com maior risco, como o seu grande risco, inclusive, é. Portanto, é preciso que a gente entenda que tem pessoas que podem estar, neste momento, flertando com o perigo e com o risco, elevando a quantidade de transmissão desse vírus, uma vez que a aglomeração de pessoas, a circulação maior de pessoas, leva, sim, se não houver um cuidado maior de distanciamento, um cuidado maior do uso desses mecanismos, equipamentos de proteção individual, meu, seu e de nossas famílias, há um aumento do risco dessa doença. Eu estou aqui para alertar do aumento do risco dos casos aqui em Feira de Santana. E vou mostrar a vocês alguns números, alguns dados, mostrando oscilações, mas tem mais ou menos 8 dias que numa conversa com a doutora Melissa, ela me chamava a atenção desse nível de oscilação com risco aumentado e nós precisamos ter esses cuidados. É necessário que tudo que nós já colocamos nas alternativas de darmos uma flexibilização maior nas nossas retomadas econômicas, está acontecendo no Brasil inteiro, está acontecendo em Salvador, está acontecendo em todos os lugares. Mas é preciso haver uma responsabilização muito grande por parte dos homens, das mulheres, por parte das famílias, por parte das pessoas. Neste momento, a ação individual de cada um é muito mais forte, muito mais importante e muito mais necessária. Eu acho até que o termo não é só necessária, não, é indispensável. Caso nós continuemos com oscilações desse tipo, com risco aumentado, a Prefeitura está pensando, sim, em tomar medidas restritivas fortes, como já tomamos anteriormente. Não terei nenhum momento dificuldade em poder fazer o que nós já fizemos. No momento que foi necessário frear, freamos. Portanto, eu quero pedir o apoio de todos. Nós estamos vendo aí que as flexibilizações permitiram aglomerações. Estamos aumentando a nossa fiscalização. Semana passada nós fiscalizamos, e essa semana vão ser muito mais fiscalizações, inclusive
com fechamento de bares que estão desrespeitando principalmente esses segmentos, fechamento de bares, e algumas áreas das áreas comerciais, principalmente nos bairros de nossa cidade. É importante que a gente preserve a vida, e a vida continua sendo o mais importante a ser preservado. Antes de prosseguir, eu quero passar para o Dr. Francisco diretor lá do hospital, diretor do hospital de campanha, para que ele possa dar as informações sobre o dia de hoje. Bom dia a todos. Como o prefeito falou muito bem, não é momento de relaxar. Está se abrindo as coisas, como é o desejo de toda a cidade, para que a economia funcione, mas não é desejo de ninguém dar um passo para trás. E para que esse passo não seja dado, temos sim que nos precaver. Então, o uso de máscara é essencial, a lavagem das mãos, o uso de álcool gel, isso tudo é muito importante. E nós observamos, de fato, uma oscilação no hospital de campanha, e uma oscilação que nos acendeu a luz amarela, uma oscilação de casos mais graves. Chegamos a passar mais ou menos 2 semanas com 7 a 10 casos na UTI. E na semana passada, isso aumentou, chegamos a ter 14 pacientes internados, o que é quase 80% da ocupação da UTI. Hoje, estamos com um número menor, temos apenas 6 pacientes na UTI, o que é 33%, mas não podemos relaxar. Então, as medidas de contenção do vírus têm que ser tomadas. Tá? A população não pode se descuidar. Demos muita denúncia, principalmente como o prefeito ressaltou, bares e restaurantes não obedecendo isolamento social, com ocupação maior do que os 40% que foi determinado. Isso aumenta muito a circulação do vírus. Naturalmente, ninguém vai estar de máscara no bar e restaurante, porque vai estar bebendo ou comendo. Mas é essencial que as mesas estejam distanciadas e que a lotação seja, de fato, respeitada. Tá? Vemos denúncia na televisão de pessoas andando pelas ruas, não só no centro da cidade, como nos bairros, sem nenhum cuidado, sem uso de máscara, aglomerando, e isso pode fazer com que tenhamos novamente uma elevação de casos, e principalmente daqueles casos graves. Tá? Os casos graves são justamente aqueles que vão para a UTI e que eventualmente podem se complicar e elevar a nossa taxa de óbito. Então, não está tranquilo. Estamos com a luz amarela acesa. O nosso desejo é ir para a luz verde e ficarmos, de fato, mais tranquilos. Mas ainda não é hora de ninguém relaxar. Agradeço ao doutor Francisco Mota pelas informações iniciais que neste momento são prestadas, e de forma ampla, né, o total de pacientes ativos, hoje, nessa data, 1º de setembro, 1.148. Total de casos confirmados, 1.146, me perdoe, 1.146, corrigindo. Total de casos confirmados no município, 8.997, de 6 de março até agora, dia 1º, até 31 de agosto, me perdoe, até ontem. Total de pacientes em isolamento domiciliar, 1.107. Total de pacientes hospitalizados no município, na nossa área, especificamente, 39. Total de recuperados, 7.666. É um bom índice de recuperação também. Total de exames negativos, 9.683, até 31 de agosto. Aguardando o resultado de exames, 223. E total de óbitos, lamentavelmente, 185. Os últimos 3 foram ainda ontem e anteontem, para se mostrar que esse tipo de circunstância continua muito grave. O número de exames que estão sendo divulgados são exames de PCR, que é o padrão ouro, a maior segurança que nós temos, são aquele exame da nasofaringe, que se identifica o DNA do vírus. Mas, por decisão do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, estamos também divulgando testes rápidos, desde quando existe uma correlação clínico-laboratorial. Significa que a divulgação de testes rápidos são feitos
quando alguém tem um contato efetivo com alguém que tem doença, ou quando algum tipo de doença ou comorbidade foi identificada para que a pessoa possa ter, no teste rápido, uma confirmação, não apenas porque o teste rápido tem um índice de falha que não é pequeno, mas se tem uma correlação clínico-laboratorial, nós fazemos essa divulgação de forma muito responsável também na Prefeitura de Feira de Santana. Isso é das orientações que nós temos. Eu passo a palavra para a doutora Melissa Falcão. São orientações do Comitê de Coordenação, essa que acabei de dizer aqui agora também, para maior fidelidade das informações que nós venhamos a dar. Ouvimos agora a infectologista Melissa Falcão. Bom dia a vocês todos. Estamos próximos a completar nossos 6 meses do primeiro caso de coronavírus na cidade, com praticamente 9.000 casos nesses 6 meses. Estamos com uma tendência de queda da curva, mas ainda está longe de chegar o nosso momento de relaxar e de esquecer toda essa luta. A gente não pode lutar e quando chegar no final, próximo ao pódio, ter que voltar para trás ou ter que revivenciar novamente tudo que a gente viveu. Então, para que a gente continue nessa curva de vitória, nessa curva positiva, a gente não pode relaxar nesse momento primordial. Então, tivemos na última semana 409 casos, então depois do nosso pico, em 3 de julho, com 1.068 casos na semana, baixamos na semana seguinte para 428 casos, na semana do dia 14, 455, do dia 21 de agosto, 386, e nessa última semana, que a gente fecha na sexta-feira, tivemos 409 casos. Então, isso mostra mais ou menos uma tendência nas últimas 3 semanas de estabilização dessa curva. Então, demos uma redução na nossa queda, não estamos ascendente, mas também a redução do decréscimo disso aí reduziu. Então, isso nos liga o alerta de que precisamos ficar mais atento e, nesse momento, a ação individual faz o coletivo. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue andar sem precisar retroceder tanto. Então, vamos sair, quando tiver que sair, a medida de isolamento, a porcentagem de pessoas em isolamento diminuiu. Isso é esperado a partir do momento que as ações são flexibilizadas, abrir bar, restaurante, comércio. Isso pode continuar aberto, mas é importante que sigamos com as regras necessárias, que os estabelecimentos sigam o que é recomendado, para que a gente possa ter a nossa parte de lazer sem aumentar de uma maneira grande, de uma maneira bem maior, o nosso risco de infecção de coronavírus e piorar a nossa curva. Então, vamos, nesse momento, na verdade, juntos, continuar com as ações para que a gente possa ir flexibilizando cada vez mais, para que nossas crianças possam voltar às escolas e que a gente possa ir voltando gradualmente ao nosso normal. Mas a epidemia não acabou, ela está longe de acabar ainda, a gente só vai poder dizer que a epidemia finalizou quando a gente tiver uma vacina disponível para que a população esteja completamente segura. Então, até lá, tudo que tiver aberto vai ter que ser com regras e com as medidas individuais de cada um, para que a gente possa se sentir seguro e proteger quem a gente ama e quem está próximo da gente. Em relação à nossa letalidade, continuamos com a taxa de letalidade mais baixa do que a da Bahia, praticamente similar, 2,06%. Em Salvador, essa taxa é 3,07%. No mês de julho, tivemos 83 óbitos computados e no mês de agosto, 41 óbitos. Então, reduzimos aí em mais de 50% o número de óbitos no mês, mas 41 óbitos ainda são muitos óbitos, né? Para aquela pessoa que perde uma vida, esse um óbito é insubstituível. E nos solidarizamos com todas as famílias, com todos os amigos das pessoas que foram embora, e para que a gente diminua isso cada vez mais, bora manter o rigor em algumas ações que a gente possa fazer para que isso não aconteça mais e que essas vidas fiquem entre nós. No total de casos do mês, a gente teve, no mês de maio, 749 casos, do total de casos de coronavírus mês,
No mês de junho, 3.108. No mês de julho, 3.528. E no mês de agosto, 1.924. Então, desde que começou a aumentar a nossa epidemia, foi um mês que a gente teve um menor número de casos. Mas foram quase 2.000 casos em um mês. O vírus continua circulando na cidade. E a gente ainda pode adquirir, pode transmitir para outras pessoas. Então, eu acho que nesse momento a gente faz um apelo para que cada um de vocês procure fazer a sua parte no combate dessa epidemia. Nós somos essenciais, cada um nessa função, nesse momento, para que a gente possa vencer ainda mais e conseguir se livrar desse vírus e voltar ao normal na nossa cidade o mais rápido possível. Melissa, muito obrigado. Essas informações que a doutora Melissa lhes transmite são as verdadeiras informações apuradas, acompanhadas e absolutamente seguras de serem divulgadas. Nós temos 85% dos casos confirmados foram recuperados, que é um excelente nível de recuperação também. A comparação que Melissa acabou de fazer, Feira tem em taxa de letalidade 2,06, Salvador 3,07, Nordeste tem 3,07, o Brasil 3,11 e a Bahia 2,10. Então, nós ainda mantemos um nível de letalidade mais baixo do que o estado da Bahia como um todo. Isso para nós ajuda, mas não conforta, porque ainda tem risco de pessoas falecerem. Então, é muito necessário que a gente mantenha essa força, mantenha essa vigilância. Por bairro, nós estamos no Tomba com 540, é o bairro com maior incidência, no Sim, 524, na Mangabeira, 362, no Campo Limpo, 324, na Brasília, 309, no Papagaio, 298, no Jardim Cruzeiro, 246, na Santa Mônica, 289, no Parque P, 281, no Jardim Cruzeiro, entre as 10 maiores incidências, 272. Lá no Hospital de Campanha, 15 mil exames laboratoriais e de imagem já foram realizados até agora, 37.900 medicamentos dispensados, 46 mil itens de materiais hospitalares foram já utilizados, 1.598 contatos com familiares através de videoconferência, que é importante que seja feita aí permanentemente nos contatos com as pessoas nas suas próprias famílias. Enfim, eu acho que nós estamos dando passos que são necessários, passos que são importantes, mas que são insuficientes se nós não tomarmos de frente essa posição de enfrentamento. Essa doença não foi embora. Talvez até o fim do ano, nós tenhamos vacinas seguras para poder você tomar, para você colocar seu filho para tomar. Você só toma a vacina, você só deixa seu filho tomar a vacina se você tiver segurança que aquela vacina é segura, que aquela vacina não vai provocar efeitos colaterais. Então, se nós tivermos... E essas vacinas estão sendo testadas. Muitas delas, inclusive, aqui na Bahia, aqui em Salvador. Nós colocamos à disposição, inclusive, lá para o pessoal do Paraná, para que Feira de Santana pudesse também ter voluntários, mas eles não responderam com relação a essa oferta que nós fizemos. Aliás, uma sugestão do Hammurabi, que deve estar por aqui também conosco. Agradeço a você a sugestão, Hammurabi. De qualquer forma, neste momento agora, se por acaso nós tivermos vacina até dezembro, para poder ter uma resposta imunitária, anticorpo, a vacina não acontece hoje e amanhã você está cheio de anticorpo. Não é assim. Tem um tempo para poder você ter uma resposta. Então, se a vacina acontecer hoje, você, nos próximos 30, 60 dias, você não está imunizado. Portanto, mesmo que a vacina aconteça hoje, essa imunidade vai se dar durante um período de tempo. E nós temos que saber qual é, na hora que a Rússia, na hora que os Estados Unidos, na hora que a China, na hora que a Alemanha, na hora que a Inglaterra divulgarem, nós vamos saber qual é o tempo médio que vai, na hora que você toma a vacina, até o momento na qual a quantidade de anticorpos que você tem vai ter uma resposta de proteção. Tudo isso nós não temos ainda segurança para te dizer que a vacina é absolutamente segura, ela é, e é a única alternativa que nós temos. Não tem antirretroviral, não tem antiviral que venha funcionar para poder acabar com esse vírus que está aí. Portanto, ao agradecer a todos aqui, nos colocar, tanto a doutora Melissa como ao doutor Francisco Mota, como também à disposição de vocês para que a gente possa esclarecer essas informações que
acabamos de dar. Agradeço muito a todos vocês da imprensa que nos ouviram e que esses dados sirvam, porque são dados reais, dados seguros, para as informações que vocês certamente darão. Bom dia a todos. Quero passar a palavra para o colega Danilo Freitas, da Rádio Sociedade News FM, para fazer as perguntas. Com você, Danilo, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, prefeito Colbert Filho, infectologista Melissa Falcão e também ao diretor médico do Hospital de Campanha de Feira de Santana, doutor Francisco Mota. Prefeito, inicialmente eu questiono ao senhor, com essa oscilação, medidas restritivas mais fortes poderão ser retomadas, como, por exemplo, o fechamento do comércio? E, oportunamente, inclusive, eu já questiono também uma dúvida ao Francisco Mota sobre a oscilação citada, como, por exemplo, a situação de pacientes mais graves no hospital de campanha. Eles já chegam em situação mais grave ou eles são atendidos nos leitos clínicos e, após isso, há um agravamento? Não seria o caso, por exemplo, de atender esses pacientes com mais antecedência, seja nas UPAs? E também eu transmito essa pergunta sobre atendimento mais precoce às UPAs à infectologista a doutora Melissa Falcão. Agradeço desde já pelas respostas. Muito obrigado, Danilo. Passo para Francisco inicialmente e logo em seguida para Melissa. Obrigado pelas... E aí eu responderei ao final ao seu questionamento. Bom, Danilo, a pergunta é interessante. No dia 4 de julho tivemos uma reunião, Melissa, coordenadora do comitê, o prefeito e eu estava, e nessa reunião decidimos pela internação mais precoce dos doentes, principalmente daqueles pacientes de risco. Então, o objetivo era justamente internar o doente mais precocemente, para que, em um caso de complicação, houvesse tempo desse doente ser levado para a UTI, para um tratamento melhor, e diminuísse, assim, o índice de letalidade lá no hospital. Isso, de fato, aconteceu e tem acontecido. O aumento do número de casos tem sido dado, claro. As medidas de restrição foram diminuídas, foi dada uma folgada no cinto para que a cidade se aproxime mais da sua normalidade, mas para se aproximar e se manter nessa normalidade, precisamos, como Melissa frisou muito bem, da proteção individual de cada um. O cuidado que eu tenho comigo, eu estou protegendo não só a mim, mas eu estou protegendo a minha família, as pessoas que estão próximas de mim, e estou protegendo o outro. Então, essa afrouxada talvez dê uma falsa sensação de segurança para as pessoas, e essas pessoas, de fato, passaram a ir para as ruas e não tomar tanto cuidado. Vi algumas queixas, por exemplo, de gente nas academias. O indivíduo está lá na academia e ele acha que ele é saudável, que ele não precisa usar máscara, ele está protegido contra o coronavírus, e todo mundo na academia tem que estar de máscara, todo mundo tem que estar limpando os aparelhos, passando álcool gel, passando álcool 70. Então, esse cuidado é que foi afrouxado, e aí, de fato, aumentou-se o número de internações e, com isso, os casos mais graves. Melissa. Complementando a pergunta, em relação ao aumento do número de pacientes clínicos no hospital de campanha, eu acho que se deve muito também a esse internamento precoce. A gente procurou, desde o momento que a gente percebeu o aumento de mortes na cidade e os pacientes já internarem no estado muito avançado, a gente tentou frisar com toda a nossa rede municipal a detecção precoce dos sinais de agravamento, vista aí principalmente pelo valor da saturação de oxigênio, da quantidade de oxigênio no sangue. Isso eu acho que vem funcionando. Todas as pessoas que chegam nas unidades municipais e até na unidade básica de saúde tem disponível oxímetro também para poder medir, acompanhar. Elas são monitoradas e internadas assim que essa saturação baixa de 94%, normal, aí seria 96% a 100%, chegou em 94%, a gente já está pedindo para fazer um internamento precoce, a gente vê que isso está acontecendo, e dos pacientes que estavam internados no hospital de campanha,
muitos deles estavam no quadro muito leve, nesses pacientes da enfermaria. E outra coisa que a gente tem percebido, apesar de ter aumentado o número de internamentos, o número desses pacientes suspeitos que dão negativo para coronavírus aumentou também. Então, a suspeita médica, a suspeita na área de saúde continua grande, tem que ser assim nesse momento e aí nos próximos meses todos. Chegou com quadro respiratório, tem que ser pensar no coronavírus até ser descartado, mas a gente vê uma redução da positividade e um internamento mais precoce, uma resposta que a rede está tendo. Em relação aos casos graves que chegam na terapia intensiva, alguns pacientes já têm internado grave, e a gente vê isso muito nos idosos. Tem me chamado a atenção, por exemplo, eu tenho hoje uma paciente de 95 anos, acamada, que está internada na unidade de saúde da cidade. Ela não sai de casa para nada. Alguém levou esse vírus para ela. Então, ela não faz acompanhamento em serviço de saúde fora, ela tem os cuidadores, tem a família que está indo vê-la, e até os cuidados dos familiares que se mantinham mais afastados com esses idosos diminuiu um pouco. A gente vê os filhos saudosos dos pais, saudosos dos avós, os avós saudosos do neto, isso é normal acontecer, né, por 6 meses, mas a gente tem que lembrar de todo esse cuidado, e quando a gente, por acaso, for visitar o nosso idoso, manter distância, não precisa de beijo, de abraço, né, tentar manter uma segurança para que ele possa ficar com a gente aí de uma maneira mais segura e mais tempo. Então, aumentou a quantidade de internamentos de pacientes graves nessa última semana, mas principalmente de idosos. Então, vamos ficar atentos aos nossos idosos, e essa questão do internamento precoce, eu acho que também está ajudando. Uma informação que é importante, que eu não passei na minha fala inicial, hoje, nos leitos gerais da cidade, somando particular e privado, a gente está numa taxa de ocupação de UTI de 50%. É uma das taxas mais baixas que a gente teve desde o início da nossa pico de cheias no nosso leito de terapia intensiva. Então, 50% no leito de terapia intensiva e 36% nos nossos leitos clínicos. Então, estamos no momento de que nosso serviço de saúde está apto para atender todas as pessoas que necessitem. Melissa, eu acho que teve uma questão de interrupção na transmissão, Melissa. 50% de leitos de UTIs, tanto da nossa, dos leitos públicos quanto privados. E leitos clínicos eu não entendi. Se puder repetir, por favor. 36%. 36% 36%. 36%. 50% de ocupação é um nível de ocupação alto. A gente tem que entender dessa forma. 36% neste momento é um nível de ocupação alto na rede privada e na rede pública. E Danilo, só para complementar, se for necessário, nós vamos restringir, sim, principalmente os bairros inicialmente, mas o que for necessário vai ser feito, inclusive o nosso toque de família, aquele que as pessoas vão para casa às 6 horas da tarde e só voltam no outro dia de manhã cedo também. Transmita a Paulo José um abraço pelo aniversário dele no dia de hoje, por favor. Certo, prefeito, farei isso. Agora, apenas outro questionamento, inclusive agradeço. O senhor falou que 50% é um nível alto. O senhor vai utilizar qual parâmetro? Se atingir 60% ou 70% para restringir novamente? Da mesma forma como nós percebemos o nível de risco, a gente vai avaliar. Não tem um número específico. O risco, ele varia muito. Se nós percebemos um avanço mais rapidamente, porque também pode haver um decréscimo, nós tomaremos as medidas adequadas e as medidas necessárias. Francisco Mota, novamente, por favor. Danilo, é que esse número é variável. Então, nós chegamos a ter semana passada no hospital 78% de ocupação. Mas esse número, ele é móvel, não é fixo. Então, alguns pacientes receberam alta, outros foram internados e tivemos óbito também. O problema é quando o número tem alta o tempo inteiro. Melissa. Em relação à taxa de ocupação da UTI, a gente considera um alerta quando essa taxa de ocupação está acima de 70%. Então, um dos critérios que é observado para abertura de comércio, para abertura de bares, é uma taxa de ocupação abaixo de 70%. Quando é dito que 50% está um valor alto, é porque isso está mostrando o quê? Metade do nosso leito de terapia intensiva estão ocupados. Então, isso não é hora de relaxamento, é hora de continuar todos os cuidados para que essa taxa de ocupação continue a cair.
Mas um alerta maior, a gente liga quando está acima de 70%. Agradeço a você, Melissa, e agradeço também a Danilo. Lembrando, Danilo, que infarto continua, insuficiência renal continua, insuficiência hepática continua, doenças neurológicas continuam, a vida continua. Significa que nós temos ainda uma quantidade de pessoas com grande quantidade de doenças e a Covid continua ainda incidindo de forma muito alta. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, Danilo, pela participação. Eu passo a palavra agora para o colega Augusto Ferreira, do blog O Protagonista. Bom dia, Augusto. Bom dia, Renata. Tá me ouvindo? Muito bem, muito bem. Oi, você está me ouvindo, Renata? Beleza. Bom dia, prefeito, bom dia a todos. Uma pergunta aqui. Lhe ouvimos muito bem. Prefeito, o senhor falou. Lhe ouvimos muito bem. Ok. Certo. Os bares, na sua avaliação, são os responsáveis diretos por esse aumento de aglomerações, mesmo eles não tendo autorização para funcionar? Eu acho que neste momento são um daqueles que contribuem mais. Os restaurantes têm um nível de comportamento muito mais seguro. E o nível, principalmente nos bairros, os bares estão ultrapassando determinados limites. Eu não falo dos proprietários dos bares, eu estou falando dos clientes também, porque ambos têm responsabilidade igual. Mas pessoas em academia também não estão fazendo a observação adequada. Domingo tinha um jogo de futebol lá no Parque Getúlio Vargas, enfim. Tem pessoas que estão não contribuindo. A semana passada teve uma festa enorme lá no Rio de Jacuípe também, lá em Jaguara. Então, muitas pessoas estão descumprindo uma determinação que é para o bem da sua saúde. Uma outra pergunta que aí pode ser para o senhor, doutora Melissa ou doutor Francisco. Vocês estão preocupados aí falando sobre o nível de ocupação das taxas de leitos de UTI e de leitos clínicos. Porém, se a gente for analisar os últimos números, a quantidade de pessoas informadas, novos infectados, digamos assim, está sendo bem baixa em relação a algumas semanas atrás. Por que existe essa diferença? Melissa, inicialmente, e Francisco, depois eu encerro. Na verdade, não só o número de pessoas infectadas, mas também o número de pacientes internados. A gente tem hoje 39 pacientes internados em leitos da cidade, do município, que estão internados. Então, isso continua em queda. Então, o nosso número de pacientes internados e a nossa taxa de ocupação está melhor do que a gente viu semanas atrás. A nossa única ressalva é que a nossa curva, que estava caindo progressivamente, ela estabilizou. E para que a gente não tenha uma nova ascensão, a gente precisa redobrar os nossos cuidados atuais. Então, acho que não é momento ainda da gente pensar em fechar nada, e eu espero que esse momento não precise acontecer, mas é só uma maneira de reforçar que os cuidados que a gente vai tomar agora vai evitar que tenha uma necessidade de um novo fechamento do que seja amanhã. Augusto, Francisco. Augusto, eu coloquei que a gente estava com apenas 33% de ocupação nesse momento na UTI. Eu acho que apenas não deve ser usado porque suaviza o problema. São 6 doentes que estão lá. E se estão na UTI, estão em risco. Eu acho que o ideal é a gente não ter ninguém na UTI para poder se tranquilizar. Mas até para a cidade poder avaliar como é que vai essa taxa de transmissão, seria realmente necessário que todos obedecessem às regras. Então, é o que a gente vê. Você passa na São Domingo, dia de domingo, que é dia de jogo de futebol, e os bares e restaurantes não estão obedecendo a ocupação de 40%. Se tivesse 40%, essa taxa que a Melissa está falando, provavelmente estaria caindo mais. Tá? E isso possibilitaria a abertura de outros setores. E para responder a você, Augusto, a rodoviária está aberta. Ontem, em Feira de Santana, lá na Ceasa, mais de 190 caminhões de todas as cidades da Bahia estavam aqui.
todo o transporte intermunicipal de Feira de Santana está aberto, o comércio está aberto, as pessoas estão indo e vindo, então o risco interfere em todo. Se nossa, especificamente, onde nós estamos acompanhando, nós temos um nível de redução, mas nós não controlamos essa quantidade de pessoas que entram e saem da nossa cidade. A quantidade de ônibus, vou citar o nome da empresa aqui, porque é ela mesma, que sai de São Paulo e Minas Gerais, da Gontijo, aqui passam por dia 8 a 10 ônibus, ali na Cidade Nova, como também ali na BR-101. Enfim, como esse tipo de controle é complicado e difícil para uma cidade logística como Feira, esse tipo de oscilação acontece sem muito controle nosso também. Ok, obrigado. Obrigado. Augusto, você tem mais alguma pergunta? Não, fiz as duas, Renata, obrigado. Obrigada, Augusto, pela participação. Passo a palavra agora para o colega Carlos Augusto, do jornal Grande Bahia. E também quero reforçar que, se alguém tiver interesse em fazer pergunta, sinaliza aqui no chat para a gente, por favor. Augusto, com você, Carlos Augusto. Bom dia. Bom dia, Renata. Saudar o prefeito Colbert Martins, os demais participantes da live, os colegas da imprensa. Prefeito, nós publicamos matérias referentes a relatos da OMS que indicam a possibilidade de carga viral entre jovens e crianças perdurar por um maior período. Isso seria um fator de preocupação por parte da OMS. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Também nós estamos tentando compreender por que ocorreu essa queda substantiva dos indicadores de casos da Covid-19, não apenas em Feira de Santana, mas em vários lugares do Brasil, e ainda não chegamos a uma explicação. E também por conta do número de casos de morte, o que são notícias muito positivas para todos nós, né? Não resta a menor dúvida que as medidas de restrição e todas as medidas adotadas em Feira de Santana permitiram que uma tragédia ainda maior fosse evitada quando comparado com o número de mortes em cidades do mesmo porte de Feira de Santana. Os números demonstram que toda essa política foi bastante positiva, reduzindo os indicadores de ocorrência da Covid e de morte. Mas a gente está tentando entender ainda, e seria importante ouvir da sua pessoa, da Melissa, que vocês são profissionais, médicos, como é que vocês estão analisando isso. Uma das teses que nós discutimos com o médico doutor Ângelo Augusto, que assinou a coluna conosco, que as cepas mais letais da Covid-19, do SARS-CoV-2, melhor dizendo, que é o tipo viral, elas estão morrendo junto com as pessoas, e estão ficando as cepas menos letais. Eu não sei se isso realmente é isso, ainda o campo de incertezas com relação a essa doença é muito grande. Eu também, prefeito, assim, concluindo a minha participação, gostaria de verificar a possibilidade de, em outro momento, discutirmos vários outros aspectos da administração pública em Feira de Santana. Existem muitos projetos em curso, o Projeto Centro, o projeto do Centro Comercial Popular, o outro projeto que é o centro educacional que está sendo construído no Feira Tênis Clube, e saber, passar para a população o andamento dessas obras, em que nível está, o que é que nós temos para inaugurar, algo importante. Eu sei que temos algumas restrições, eu não vou lhe cobrar uma resposta sobre isso, mas gostaríamos aí de falar com o secretário Edson Borges, de verificar a possibilidade de um outro dia, em um outro momento, discutirmos esses assuntos. Então, assim, a perspectiva, me parece que nós estamos no número de incidências de casos descendentes, embora toda essa atividade comercial, atividade de uma forma geral, não apenas ligada ao comércio, todas essas atividades de trocas relacionais que ocorrem na comunidade de Feira de Santana, potencializam também a troca de carga viral. Então, as minhas perguntas são nesse sentido. Acho que o papel da imprensa deve ser no sentido mesmo de alertar as medidas de distanciamento, máscara e cuidados sanitários, para justamente tentar contermos as viroses. E no relatório também sobre incidência de casos
da Covid-19 por bairro, eu gostaria que vocês fizessem um comentário, que parece que há como uma redução geral, há também nos bairros, mas os números de ocorrências continuam simétricos. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso também. Então, eu agradeço a oportunidade de participar dessa entrevista coletiva, parabenizo mais uma vez a iniciativa da Secretaria de Comunicação, acho que é importante para toda a comunidade compreender o pensamento da administração pública com relação a tudo isso. Por fim, o último aspecto se o prefeito puder nos dar um panorama de cerca de 60 milhões de orçamento que tivemos para a Covid, quanto já foi gasto, se não puder ser para esse encontro nosso, que fique para um outro momento. Muito obrigado a todos. Agradeço, Carlos Augusto. É possível, sim. Eu vou passar para a Melissa, inicialmente, pedindo até, Melissa, que você possa falar alguma coisa sobre a questão de reinfecção. E estão tendo novos casos. Que bom que a gente está discutindo ciência, que a gente está falando sobre ciência da saúde, que todas as ciências a gente possa ter, saindo dessa epidemia, essa capacidade de trazer. A ciência não tem nada de mais, nada de difícil, nada que não se entenda. A ciência é muito próxima de todos nós. Eu acho que esse momento popularizou, trouxe a ciência como se fosse algo que a gente tem que ver e tem que estudar. Fico alegre que a gente possa estar falando sobre esses temas permanentemente. Melissa, por favor. Eu acho que essa epidemia trouxe aí o valor da ciência de uma maneira muito clara, né? Então, nesse período de 6 meses, de janeiro para cá, na verdade, 9 meses que o SARS-CoV-2 foi identificado, muita informação nova surgiu. E entre essas informações estão essas questões das crianças. Desde o início está sendo dito que as crianças têm um quadro mais leve e não agravam. Isso é verdade, a maioria das crianças vão ser assim. E começou a se falar de uma síndrome inflamatória sistêmica. Que o que é isso? Uma resposta exacerbada da imunidade de algumas crianças que vão fazer com que tenham um caso mais grave. Vão ser poucas crianças que vão passar por uma situação dessa, mas pode vir a ocorrer. E junto com essas informações dessa síndrome sistêmica nas crianças, veio a informação da Organização Mundial de Saúde de que as crianças podem ter uma carga viral mais elevada. Essa carga viral mais elevada não vai ter um impacto direto na manifestação, nos sintomas ou na gravidade dessa criança necessariamente, mas pode fazer com que ela tenha um risco maior de transmitir para outras pessoas essa infecção, já que na maioria das vezes ela tem a infecção sem nenhum sintoma associado, tem esse relato de uma carga viral que pode ser mais alta, ainda tem muito estudo aí também em andamento, e poderia transmitir com mais facilidade aos seus pais, aos avós, às outras pessoas. Então, essa é a maior preocupação quando a OMS lança uma notícia dessa, principalmente nesse momento de que todas as nossas atenções e as nossas preocupações estão voltadas, além de reduzir o número de internamentos de óbitos, em um retorno seguro das nossas crianças às atividades escolares. Então, essa informação preocupa. Estamos analisando isso tudo aí, junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, para ver quando é que isso vai poder acontecer. Dentro das metas, para poder ter um retorno seguro das crianças, dos profissionais que trabalham nas escolas, está a possibilidade de fazer um inquérito epidemiológico, de fazer uma avaliação com testes sorológicos das crianças e dos professores, das pessoas que trabalham na portaria, todas as pessoas em geral, em relação à positividade para a Covid, ou seja, quantas dessas pessoas já foram expostas ao vírus para poder nos basear esse retorno de uma maneira mais segura. Agradeço, Melissa. Espero, Carlos, que ela possa ter, de alguma forma, essa reinfecção tenha acontecido também. A gente está acompanhando esses fatos, aprendendo também agora, como todos nós. Com relação à sua pergunta sobre gastos, eu tenho o levantamento agora do dia 29 de agosto, 45.678.984,13 é o total que nós recebemos. Nós temos 32.660.893 reais empenhados neste momento e liquidados já pagos 26.990.907 reais. Esses recursos estão permanentemente sendo mobilizados para que nós possamos, e vamos usá-los de forma responsável e completa. Estamos atuando no hospital de campanha e também com testes, inclusive, nós estamos agora trazendo novos testes de antígeno, né? São testes que vão detectar qualquer tipo de contato, inclusive
usando as mesmas tecnologias do PCR, somente que é um chamado teste mais rápido, que ele identifica se o vírus teve contato com a pessoa. Se vai desenvolver a doença, é outra questão. Os testes que nós fazemos detectam, tipo IgG, detectam primordialmente anticorpo. Quer dizer, o contato já aconteceu, existe uma resposta de anticorpo. Agora, nós estamos querendo ver a questão a pessoa teve um contato, o teste pode ser positivo. Então, nós estamos avaliando essa compra, agora é uma compra de um recurso até mais elevado, mas é necessária que seja feito. A expansão para ação em todos os PSFs, da zona urbana e da zona rural, e as ações que nós temos que ter de vigilância epidemiológica permanente para tentar, acompanhando todas as pessoas que têm a doença, detectar o mais rápido possível também os novos casos. Prefeito, só uma questão assim, apenas para a gente não tem dados novos, e a médica Melissa também, sobre essa questão das cepas letais. Eu sei que existem estudos com outros casos virais de que as cepas mais letais, me parece que elas tendem a ir desaparecendo com o tempo e ficando as menos letais. Eu gostaria que vocês analisassem essa discussão que está ocorrendo no campo acadêmico, no campo dos estudos, e que poderia ser uma explicação para a redução dos casos de morte no Brasil e também, obviamente, em Feira de Santana. Esse tipo é uma questão que nós estamos tateando também. As cepas mais letais, a seleção natural de cepas, ela acontece de forma que eu não sei explicar exatamente quais, porque uma epidemia, quando avança, ela atinge e principalmente, ela mata aqueles seres mais susceptíveis. Então, normalmente, essas pessoas, elas terminam um ciclo que começa e se finda durante a epidemia. De qualquer forma, a vacina vai ser aquela necessária a você enfrentar todos os tipos de cepas, reduzindo a capacidade que elas têm de provocar doença e de provocar a morte, que é a letalidade. Então, é algo que eu acho que a gente não pode avançar além na ciência agora, de fatos que estão sendo provados e comprovados. Você veja essa situação lá da China, a situação da Itália, a situação dos Estados Unidos, a situação da própria Inglaterra e de todos os países que já tiveram, ainda mostram aberturas para estudos que eu acho que a gente não pode aqui avançar além do que nós temos avançado até agora. Renato, eu concluo a minha participação, agradeço ao prefeito, a Melissa, a todos, e só acrescentando, como o prefeito bem colocou, inclusive o governo da Alemanha tem emitido alertas nesse mesmo sentido, de que a população tome os cuidados para que uma segunda onda viral intensa não atinja a população, retornando os casos de óbito e casos graves da Covid-19. Muito obrigado. Carlos Augusto, obrigada pela participação. Vou passar só para a doutora Melissa completar uma informação. Só complementar em relação à cepa, Carlos, eu acho que a maior preocupação é da imunidade inata da pessoa, mais do que a cepa virulenta, de uma cepa ser mais virulenta do que a outra. Existe esse relato, existe essa investigação, mas em relação ao tipo de cepa, a nossa maior preocupação nesse momento é que todos os relatos que tiveram de reinfecção aí ao longo do mundo foi de cepa diferente. Então, todos os vírus, ele tem uma capacidade de mutação, uma capacidade de se transformar muito grande. E a partir do momento de que essa cepa muda, o nosso organismo não reconhece mais como uma infecção passada, e a pessoa pode se reinfectar novamente. Então, esses casos que aconteceram aí depois de 3, 4, 5 meses de uma primeira infecção, isso pode acontecer aqui no Brasil também, a gente ainda não tem caso confirmado, mas é uma realidade. À medida de que a cepa muda, a pessoa pode se reinfectar novamente pelo coronavírus. Então, essa seria a nossa maior preocupação agora em relação à cepa, mas em relação à gravidade das cepas, a gente está acompanhando também aí todos esses estudos. Então, quero agradecer a todos pela participação na coletiva dessa terça-feira. Um bom dia. Quem quer agradecer a todos sou eu, exatamente, como prefeito, e agradecer a participação de toda a imprensa, agradecer a Francisco Mota, que nos acompanha nessa transmissão ao vivo. Está todo mundo transmitindo em live. O nome é transmissão ao vivo em português, da forma mais clara aqui também. Agradecer a Melissa Falcão,
que participa conosco. O secretário Carlos Brito está aqui ao nosso lado e atendendo a sua sugestão, Carlos, nós vamos colocar aqui os secretários de todas as áreas para poder conversar com todos vocês sobre o andamento do que a Prefeitura faz. Isso é plenamente possível, que todo mundo tenha ideia do avanço dos trabalhos que a Prefeitura tem feito permanentemente. Agradecer a Renata Maia, agradecer a Ricardo, agradecer a Edson Borges, a todos que estão conosco aqui agora, e dizer que é importante que a imprensa possa, nós estamos aqui, eu pedi a Renata Maia, nossa assessora, que ela possa programar uma coletiva juntamente com o pessoal do Hospital Clériston Andrade e do Hospital Estadual da Criança, que a gente pode dar uma ideia muito mais ampla do quadro da epidemia em Feira de Santana. Eu acho que é necessário que a gente possa ampliar tudo isso, acho que a própria imprensa também tem todo o interesse que a gente possa fazer essa ampliação de informações, acho necessário e importante para todos nós. Agradecendo a todos, muito obrigado, permanentemente à disposição.